Olá, buenas. Qué buenos podemos estar juntos más una vez y haciendo lo que más a uno le gusta. A mí lo que más me gusta es poder hablar de este amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Por saber que pasamos todos por momentos tan difíciles, pero que jamás estamos solos. Porque Dios nos promete estar con nosotros y nosotros podemos sentir esta presencia, ¿verdad? Es maravilloso poder estar más una vez, podendo hablar un poquito de aquello que Dios tiene para nosotros. Y ahora con todo esto que pasamos, es interesante nosotros vermos que todo el mundo pasa por lo mismo. Todo el mundo. Tanto es que no es una epidemia, es una pandemia y todo el mundo pasa por lo mismo. Pero nosotros vemos que, ¿será que todos somos lo mismo? ¿Será que todos estamos de verdad igual? Pero en la palabra del Señor encontramos diferencias. Y mismo entre el pueblo de Dios encontramos diferencias. Muchos dejaron de ir a la iglesia. Bueno, estuvimos como iglesia y estamos como iglesia porque somos iglesias juntos, cuando estamos en un mismo local, o cuando nosotros estamos en lugares separados, no dejamos de ser una iglesia. Somos la iglesia del Señor. Pero ¿de qué manera está esta iglesia del Señor? ¿De qué manera cada uno está? Y yo entonces leyendo la palabra, estos días me llamó mucho la atención el discípulo y la multitud. Porque estos no son solamente un grupo, son dos grupos. Y yo viendo entonces en el diccionario lo que quiere decir multitud, me dice que son mucha gente. Multitud simplemente es mucha gente. Y discípulo, una persona que recibe enseñanza de un maestro y que sigue sus estudios. O también el discípulo quiere decir persona que sigue y defiende las ideas, las doctrinas y los métodos del maestro. Entonces no es lo mismo. La multitud simplemente es mucha gente y el discípulo no, él defiende las ideas. Él defiende las ideas, las doctrinas, los métodos del maestro. Él no intenta poner sus métodos, no intenta poner sus doctrinas. Él pone aquello que viene de su maestro, aquello que aprendió de su maestro. En Juan capítulo 8, versículo 31 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay condiciones para ser discípulo. Yo solo no puedo decir yo soy un discípulo de Jesús y hacer lo que me da gana y voy para donde me da ganas, estoy en la multitud y ya está. No, viene aquí Jesús y dice: aquel que permanecer en mi palabra, este será mi discípulo. Permanecer no quiere decir escuchar. No. Muchos están escuchando, pero ¿cuántos están practicando? Nosotros vemos en el decorrer de Jesús, siempre las multitud con él, pero vemos siempre que hay dos grupos, la multitud y los discípulos. Lucas, cuando habla de Jesús, en Lucas 7:11, que Jesús iba yendo para una determinada ciudad, y allí pone la segunda parte del versículo: e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Vienen los discípulos y la multitud. Entonces aquí Lucas pone que eran dos grupos,
pero estes dois grupos eram distintos. Então, como eram grupos distintos, diferentes, ele chama então um grupo de discípulos e o outro multitud. Eles tinham algo em comum. A multitud tinha algo em comum com os discípulos. Os dois estavam indo por el mesmo caminho. E neste caminho eles tinham algo em comum que era Jesus. Eles iam por este caminho porque era Jesus que estava ali, eles estavam por Jesus. E eles também estavam falando a respeito de Jesus. Então eles tinham algo em comum entre eles. Pero o desejo da multitud não era o mesmo desejo de los discípulos. A intenção da multitud não era e não é a mesma intenção de los discípulos. Eles podem estar por el mesmo caminho. Eles podem estar caminhando no mesmo destino, pero eles não têm a mesma intenção nem o mesmo desejo. Os discípulos, eles seguem a Jesus. Os discípulos queriam estar cerca de Jesus. Tanto é que nós vemos que diz primeiro iam os discípulos e para trás ia a multitud. E a multitud apenas queria acompanhar a Jesus de lejos, estar vendo todo o que passa, estar podendo saber o que está passando, pero não ao lado de Jesus. Há muita diferença. Tu acompanhar mirando a Jesus e vivendo com Jesus. Os discípulos querem ouvir, pero querem também aprender de Jesus. A multitud quer mirar e admirar a beleza que é quando habla Jesus. Simplesmente isto. A multitud só escuta a palavra e os discípulos não só escutam a palavra, pero como eles predicam a palavra. A pessoa que vive com a mentalidade de multitud, ella simplesmente é uma espectadora. E um espectador, um oyente de la palavra, ele não faz nada mais. Solamente quer escuchar e solamente quer admirar, nada mais. Sendo que já não é mais hora, querido, já não é mais hora de quedar solamente ouvindo a palavra. Solamente admirando os que predicam, que bonito lo hacen, que bonita é a palavra de Jesus. Já não é mais hora disto. Agora é hora também de, como um discípulo, estar predicando, estar hablando do Senhor a los vecinos, a los amigos, a los parentes. Jesus nos chamou para ser seus testigos. E não só um ou outro, não só a mim, só a outro. Não, é uma responsabilidade de todos. Jesus chamou a todos. E o discípulo, por sua vez, ele não se queda só ouvindo, não. Ele predica a palavra e mais aún, nós encontramos na Bíblia que se predica em tempo e fora de tempo. O que quer dizer isto? Sempre. A multitud, ella sigue, ella vai seguindo Jesus, pero hasta que aguante. Chega uma hora que não aguenta mais e decide parar. Ou então, hasta a hora que crê que deve. Ella mesmo estipula, hasta aqui vou, hasta aqui não vou. Ella mesmo hace suas metas. Não põe delante do Senhor as metas, ella hace as metas. Hasta aqui eu aguanto, hasta aqui eu não aguanto. A multitud não hace um compromisso com Jesus. A multitud simplesmente quer ter um lugar de multitud. Não quer um cambio. Não quer mais. Allí está. E o discípulo quer mais. Quer estar cada vez mais cerca de Jesus. Os discípulos têm um compromisso
um compromisso de seguir o Mestre todo o tempo, um compromisso de ganhar almas para Cristo. Ella não põe metas, ella simplesmente diz: Senhor, agora estou contigo e não te deixaré jamás. Senhor, aqui estou, eu quero estar contigo, tenho um compromisso. Quando nós assumimos um compromisso, não independe de circunstâncias. O discípulo não depende de circunstâncias para estar com o Mestre. Não depende de hoje estar bem, amanhã não está. Não depende de hoje há vírus, amanhã não há. Simplesmente Ele quer estar mais cerca de Jesus, buscando a Jesus, porque Ele tem compromisso. É diferente ter um compromisso e viver da maneira que te dá ganas, da maneira que vou e se me canso, eu paro. É a grande diferença que há em ser um discípulo e ser uma multitud. Bueno, mientras la multitud quiere solamente las bendiciones, los discípulos quieren dueño de la bendición. Es bien diferente. Yo estar atrás de bendiciones y estar atrás de Dios. Es diferente. Yo procurar, buscar la hora de mi necesidad e a hora de buscar todo o tempo a mim, Jesus. Não por aquilo que me vai fazer. A diferença é esta. A multitud busca esperando o que será que me vai passar? O que será que vou ganhar estando atrás de Jesus? O que vou ganhar nisto? E o discípulo disse: já ganhei com meu mestre. Já ganhei muito com meu Jesus. Mi Jesus já ha dado a vida por mim, já ha hecho tanto por mim, por isso eu estou com Ele. Esta é uma grande diferença, buscar a bendição e buscar o dueño de la bendición. La multitud generalmente se aproxima de Jesus quando está movido de dolor, solamente na hora que necessita de um milagro, viendo o que Jesus pode dar-me. E o discípulo, ele já não pensa em receber, ele quer levar. O discípulo leva sanidade aos que necessitam. O discípulo procura não ser ajudado, pero a quem puedo eu ajudar com o amor de Jesus? A multitud apenas hace ruídos. Donde hay multitud, nosotros escuchamos muchos ruidos. La multitud hace ruidos. Los discípulos, ellos adoran a Jesús en espíritu y en verdad. Nosotros vemos que Dios mismo dice: yo estoy a procura de los verdaderos adoradores. Aqueles que não adoram solamente de lábios, pero aqueles que adoram de coração. Os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Temos muitos cantantes que cantam muito bonito. Temos muitas pessoas que tocam tão bonito. Temos tantos que gritam tão bonito. Pero são poucos os que adoram de verdade. Para adorar não é aquele que consiga ter uma voz linda. Glória a Deus, temos também aqueles que cantam maravilhosamente, que tocam tão lindo e que adoram de verdade. Pero muitos que adoram de verdade o Senhor não têm uma linda voz, não têm um lindo perfil, mas têm um lindo coração. Deus busca estes, Deus busca esto.
no es el ruido de la multitud, pero los verdaderos discípulos que tiene al Señor en su corazón. No solamente de lábios, no solamente de momentos, no solamente em momentos bonitos, pero sempre, em todo el tiempo. La multitud solo encuentra a Jesús quando escuchan decir que ha hecho algo de maravilla. Se tu vai lá a palavra, quando escutavam de las maravilhas que o Senhor havia hecho, muitos se levantavam e iam atrás para ver quem é este que ha hecho a maravilha, quem é este, iam a conhecer solamente para saber. Muitos vêm atrás de Jesus quando escutam notícias. Quando escutam, allí algo nuevo passou, allí algo bueno passou, então se siguen, correm allí para ver, que bueno, eu quero participar del bueno. Não querem participar de Jesus, não querem estar com Jesus, mas eu quero participar de lo bueno. Muitos escutam, ui, que allí estão contentos, eu vou allí participar de sua alegria. Pero não adianta tu ir aqui ou allí para participar da alegria de las personas. Participar desta paz que as pessoas têm quando seguem a Jesus, se tu de verdade não és um discípulo, se tu simplesmente a la multitud, tu vai quedar solamente vendo os que estão participando desta paz, estão participando desta alegria, porque todo solo vai na hora da boa notícia, solo vai na hora que todo está bem, solo vai junto com os discípulos, quer estar allí junto quando todo va bem. Não em uma época que faltam as coisas, não em uma época como esta mesmo de crises por epidemias e tantas coisas. Tu tienes que ver que a coisa va bem allí, entonces por la buena noticia tu vas por la buena noticia. Pero os discípulos não. Os discípulos em todo tempo estavam com Jesus. Todo tempo allí estavam. Muitas pessoas se despertam e dizem, ui, que eu sei onde está Jesus. A multitud é assim. Ela sabe onde está. Pero os discípulos não. Os discípulos já se despertam com Jesus. Eles não só sabem onde está, pero já estão com Jesus. La multitud não produz frutos. Não se vê nada. Não se vê. Simplesmente não se vê nada em la multitud. Se vê ruído, se vê alboroto, sempre correndo, pero e frutos? Não se vê. El discípulo de Jesus se conoce por sus frutos. Donde tu vê frutos, aí tu vê que há um discípulo. E Deus disse, Jesus disse, e foi bem claro quando disse, mi Padre se gloria em los frutos. Deus se gloria em tus frutos. La multitud, quando va la multitud, primeiro ela tem que estar segura que um lugar todo va bem. Se ela vê que todo va bem em um lugar, aí ela vem e se junta. Ela vem e se junta. O discípulo não. O discípulo caminhava com Jesus independente das circunstâncias. Se todo va bem ou se todo va mal. Independe das circunstâncias, eu estou com Jesus e não abro mão disso, eu não salgo de cerca dele. E se eu estou com Jesus, eu estou com a igreja do Senhor, eu estou com meus irmãos e não abro mão disto. Não independe das circunstâncias. Não estou solo quando va todo bem. Não, quando todo va bem é fácil. É fácil estar sempre onde todo va bem. O caso que nós devemos estar com Jesus, obedecendo a Jesus, está com aqueles que sirvem a Jesus todo o tempo.
La multitud se esconde. La multitud se esconde. Depende das circunstâncias para ele aparecer. Pero el discípulo disse: heme aqui, heme aqui. En la multitud hay muchos que quieren estar delante. Hay muchos que aparecen, pero muchos solo escondidos atrás, van por detrás de los otros. E um discípulo sempre disse: heme aqui. Um discípulo sempre está disponível para Deus, pronto para trabalhar e fazer a obra de Deus. La multitud se esconde quando há o que fazer, pero el discípulo não. El discípulo disse sempre: heme aqui. Ele nem sabe o que vai ser. Ele nem sabe se o que vai ser bueno, vai ser malo, o que vai passar. Para ele dá igual, dá igual. O único que ele disse: heme aqui. La multitud não, la multitud já quer saber se vou fazer algo, como vou fazer, por que vou fazer, que vou ganhar com esto. O discípulo não. Heme aqui, que necessitam de mim. Eu estou para tu obra, Senhor. Eu estou em tus manos, Senhor. O caso é que a multitud não renuncia nada por Jesus. Ella solo pode ir por Jesus se não tem nada que fazer. Ella solo vai por el caminho com Jesus se não há um compromisso mais importante. Se não tenho, não tenho compromisso, aí posso estar. A multitud não põe Jesus em primeiro lugar. Não põe a obra de Deus em primeiro lugar. A multitud não renuncia a nada por Jesus. Solo está se pode andar em paralelo com suas coisas. Solo puedo estar sirviendo se estou em paralelo com minhas coisas. Se puedo fazer minhas coisas e me dá para estar bem, pero se não primeiro minhas coisas. Esta é a diferença do discípulo. O discípulo renuncia todo. Não amam a nada e a nadie mais que a Jesus. Em Lucas 14, 26 disse: se alguno viene a mim e não aborrece a su padre e madre e mulher e hijos e hermanos e hermanas e aún também sua própria vida, não pode ser mi discípulo. Há algo que tu amas mais que a Jesus? Mira, Jesus não disse que devemos maltratar ni deixar nossa família, não. Pero buscar primeiro o reino de Deus. Las demás coisas todo vai encajar-se. Las demás coisas todas vendrão, todas vendrão. Quando ponemos Deus em primeiro lugar, quando nós amamos mais a Jesus, quando nós somos verdadeiramente discípulos, podemos conciliar todas as coisas, porque assim Deus permite, Um jovem rico dijo: Jesus, como puedo hacer para ir para ter o reino, para estar contigo? E Jesus, então, sabendo que ele tinha um grande problema com as riquezas, que amava tanto as riquezas, Jesus lhe disse: vende todo lo que tiene e sigue-me. E deixou a Jesus com muita tristeza, que jovem, pero se quedou com as riquezas. Todo lo que amas mais que a Jesus é lo que Ele te pide. Todo lo que tu amas mais que a Jesus, Jesus te pide para que tu puedas ser um verdadeiro discípulo. Pedro amava demasiado a pesca e foi a primeira coisa que Jesus pediu: deja todo
E Pedro abandonou todo e seguiu a Jesus. Se queres ser um discípulo de Jesus, a primeira coisa é a renúncia. Renuncia a todo. Renuncia a todo. Muitos querem ser discípulos e caminhar com a multitud. Para ser discípulos, tu deves renunciar, caminhar com a multitud. La multitud, ella va adelante hasta que no vea una barrera. Ella se para delante de una barrera, la multitud. Y el discípulo salta las barreras. Personas que reaccionan como la multitud al ver una barrera, o sea, un problema, ellas ya retroceden. Y algunos aún dicen, yo no voy a poder soportar. Yo no soporto tener barrera o algo en mi adelante y yo tengo que volver. Y un discípulo no. El discípulo, al contrario, él avanza. Él avanza. Cuando él ve una barrera, él avanza. Porque él sabe que él tiene Dios. Él confía en Dios. Y sabe todo lo que Dios ya ha hecho por él. Él no se olvida lo que Dios ha hecho por él. La multitud, todas las bendiciones que ha recibido de Dios, ella se olvida. Ella se olvida de todo. Ella solo está viendo su momento. Solo vive el momento. La multitud se olvida mucho del pasado, do que Dios ya hizo por ella y del futuro, las bendiciones del Señor, el futuro de la gloria de Dios. La multitud se olvida de todo. El discípulo no vive tanto el presente como la multitud, pero él se acuerda de todo aquello que Dios ha hecho por él y de todo aquello que viene para él. La multitud, ella lucha contra el prójimo y el discípulo lucha por el prójimo. Casi siempre quien hace parte de la multitud no le gusta ser mucho activo en la obra de Dios. No le gusta mucho de trabajar en la obra de Dios. Existen algunos que pertenecen a la multitud y hasta le gusta hacer algunas cosas, pero con motivaciones erróneas. Muchos piensan en estatus por estar haciendo algo, o quieren aparecer por decir yo estoy haciendo. Y por esto acaba luchando con el prójimo, porque acaba como una disputa de quién es mejor que quién. Hay condiciones para ser discípulos. Para ser discípulo hay que nacer de nuevo. Esto cuando la persona de fato cree en el Evangelio de Cristo. No solo cree, mas vive el Evangelio de Cristo. E agora eu te pergunto, tu eres discípulo ou multitud? Em que grupo tu te encuentras? Se tu sabes que tu fuiste chamado por Jesus, não esté querendo solo bendições, não corra atrás de profecias. El discípulo de verdad, él quiere oír mismo es la palabra. Él no quiere vivir por lo que escucha, por esto, por aquello. Él quiere vivir por lo que dice la palabra del Señor. No sea como la multitud, no haga ruido. No sea tanto de ruidos. No sea tanto de apariencia. Pero adore a Deus de coração. Deje de ser multitud. Venha a ser discípulo. Tu tienes esta oportunidade. Tu tienes a oportunidade, Deus está dando a oportunidade de deixar de ser multitud
para venir a ser um discípulo e tornar-se verdadeiramente um seguidor fiel. Seja um discípulo. O discípulo vive com Jesus. E quem vive com Jesus tem um sentimento que nadie lo tiene. Vive uma vida como nadie la vive. Tu tienes esta oportunidade. Tu queres deixar de ser multitud e tornar-se um verdadeiro discípulo. Tenha mentalidade de discípulo. Seja sal e luz do mundo. Vamos a ser discípulos, vamos ser discípulos e vamos a ser discípulos, porque todo discípulo hace discípulos. Não seja mais como a multitud. Deus te chama para ser discípulo. Há que ter um cambio, pero Deus te chama hoje para isto. Vamos ser discípulos. ¿Dónde tu estás? Em que grupo tu estás? Vamos entregar nesta hora nossa vida a Deus. Vamos nesta hora tomar uma decisão. O discípulo tem um compromisso. Vamos nesta hora assumir um compromisso. Assim como o noivo e a novia hacen com uma aliança, com um anillo, eles assumem um compromisso, hacen uma aliança com Deus. Vamos nesta hora assumir um compromisso. Pero não é solamente dizer, Senhor, agora eu vou ser diferente. Não é assim. Tu tienes que verdadeiramente sair da multitud. Salir. Deixar toda tu vida da maneira que era e viver uma vida nova com Cristo. Padre querido, graças, Senhor. Graças por esta oportunidade que tu nos das de ser discípulos, de estar cerquita de ti, Senhor. Isto é um privilégio que a multitud não vê. A multitud crê, Senhor, que viver contigo, andar contigo é um peso. Pero a multitud não vê que eles levam o peso, Senhor. Tem misericórdia, Padre, da multitud. Daqueles que solamente, Senhor, andam contigo, estão andando mirando, a ver todo o que passa, admirando o que passa. São solamente oyentes, Senhor, da palavra. Oh Deus glorioso, tem misericórdia dessa multitud. Que nessa multitud se levantem verdadeiros discípulos, que queiram seguir-te de cerca, Padre, está cerquita de ti. E que não solamente, Senhor, venham escuchar, pero eles venham querer hablar, levar tu palavra. Eles venham, Senhor, como um discípulo a trabalhar, porque tu, Senhor, mandava os discípulos que hicieran, prepararam mesas, estuvieran sempre trabalhando, e os discípulos com muita alegria estavam sempre fazendo algo, Senhor. Oh Deus, põe tu mano, Senhor, sobre a multitud que não quer fazer nada, solamente vendo os discípulos trabalhando. Que eles puedan querer ir para o outro grupo, que eles puedan estar no grupo de los discípulos, querendo estar trabalhando, Senhor, trabalhando para tu obra, não vendo este ou aquele, pero mirando a ti, Senhor, solamente a ti, ouvindo tu palavra, obedecendo e praticando, Senhor, não solamente oyente, não solamente admirador, Senhor. Não solamente aqueles que assistem a um culto, assistem a Ti, Senhor. O mundo está lleno de assistentes, Senhor. Pero, ó Padre querido, Tu busca aquele que Te adora em espírito e em verdade, aquele que trabalha em Tu obra com seu coração, aquele que busca o que fazer, mesmo sem muitas vezes não saber o que vai ser, pero não importa, Ele quer estar fazendo algo para Tu obra, Senhor. Oh Deus, levanta, despierta, Senhor, esta multitud,
para que dejen de ser multitud. Oh Dios, ten misericordia de tu pueblo para que no sea uno a más. Oh Dios, basta de ser uno a más en medio de la multitud, pero que sea un verdadero discípulo para ti. Hoy día, Señor, lo que importa realmente son personas que te sirven en espíritu y en verdad. Personas, Señor, que están contigo, Señor. Personas que viven independiente de las circunstancias, Señor. Oh Dios, basta de asistentes. Basta daqueles que solo ven todo passando do lado de afuera, Senhor. Aqueles que não são partícipes, Senhor. Os discípulos são os partícipes, Padre querido. Em todas as reuniões, em todos os momentos, eles eram os que estavam sempre presentes, sempre participando, Senhor. Oh Deus, mueve esta multitud. Mueve esta multitud que mira a tu iglesia del lado de afuera, Senhor. Mueve esta multitud para que sienta deseo de hacer parte. No hacer parte en números. No hacer parte de asistentes. No hacer parte por tener el nombre, Senhor. Pero hacer parte en su trabajo, en la obra, Senhor. En su amor, Padre querido. Pon tu mano, Senhor, e mueve a multitud. En el nombre de Jesús yo te pido, Senhor, mueve la multitud para que puedan tornar-se discípulos, verdadeiros discípulos, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, glória, Senhor, porque temos discípulos em sua obra. E que Deus te bendiga, querido discípulo, a ti que hoje tomaste a decisão de não ser uno a mais. Há muita gente, há muita multitud. Para que ser uno a mais? Vamos mostrar a diferença. Vamos marcar a diferença. Vamos erguer a cabeça e dizer: eu sou um discípulo de Deus, porque eu vivo segundo um discípulo. E que há para ser? Que posso fazer? Vamos ser um discípulo que não esteja parado. Vamos à obra do Senhor. Que Deus te bendiga, que Deus te bendiga e que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a unção, a união e a comunhão do Espírito Santo esteja contigo agora e para todo sempre. Amém e amém.